Galera, tudo bem? A gente está começando mais uma live aqui na UPA. Toda segunda-feira, às 7 horas, a gente tem tido esse tempo aqui junto. Durante a semana, a gente está estudando junto o livro de 1 Coríntios, numa série de devocionais. Desde quando a gente começou a quarentena, os adolescentes aqui da UPA de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, a gente tem estudado o livro de 1 Coríntios. E toda segunda-feira a gente fecha uma semana e os meninos mesmo vêm aqui no Instagram ao vivo para poder comentar aquilo que aprenderam. Olha só, você vai falar sobre o primeiro tema que a gente estudou nessa semana aí que passou, né? Que foi E liberdade. liberdade. E aí, qual que é o texto? 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Tá, você pode ler pra gente? Posso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas mesmo por ninguém, mas quem é espiritual discerne as coisas, todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Legal, Vitória. E o que você pode compartilhar com a gente sobre essa devocional? Que eu li que está falando no versículo é que as pessoas que não têm o Espírito de Jesus, eles lidam com a liberdade com uma coisa muito solta, com que eles vão fazer o que eles quiserem sem bem entender o que é o certo e o que é o errado. E quem tem o Espírito de Jesus, eles usam a liberdade para não fazer aquilo que eles não querem, para fazer aquilo que é o certo. Então tá bom. Você vai falar sobre qual tema? Crescer. Crescer. E aí o texto é? 1 Coríntios, capítulo 3, 1 e 2. Beleza. Você pode ler pra gente? Posso. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Legal, Tassi. E o que você pode compartilhar com a gente desse texto? Paulo quis dizer que a igreja, embora ela já tivesse um tempo junta, eles ainda não tinham amadurecido em Cristo na fé. E aí, com isso, eu me lembrei muito de quando eu decidi caminhar com Jesus. Que eu lembro que eu cheguei a conversar com você, e aí eu tava falando que as coisas estavam começando a mudar e que eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E aí você me falou sobre um versículo que tá lá em Jó. Deixa eu abrir aqui. É Jó 42, 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E aí eu percebi que a partir daquele momento eu comecei a conhecer de verdade. E quando eu olho agora para as coisas que eu já vivi, eu vejo como eu tenho amadurecido em Cristo, como eu tenho amadurecido na fé. E eu vejo que é isso, que quanto mais eu olho para trás, quanto mais eu vou aprendendo mais de Jesus, eu vejo como eu desenvolvi a partir de mim mesmo. E aí o que eu aprendi é que a gente tem que sempre buscar mais sabedoria, porque a Legal. sabedoria faz a gente desenvolver. Sim. Legal, Tassi. Que benção. É interessante que Paulo, né, no texto que você leu, fala sobre o leite e o alimento sólido, né? Dando a ideia de Sim. um bebê, né? Que não Aham. pode, né, comer um alimento sólido, né? E ele usa essa metáfora para falar, né, sobre alguém que está começando, né, que precisa tomar o leite e alguém que já vai caminhando e vai amadurecendo, né? E é bem Aham. interessante o que você falou, da gente poder olhar para trás e poder perceber o nosso amadurecimento, né? Uhum. Porque a devocional até falava sobre isso. Na escola, a gente recebe no final do bimestre, do semestre, o boletim. No final do ano, a Uhum. gente é aprovado.
Mas na fé, né, isso não acontece. A gente não tem um boletim, né? A A gente gente não consegue passa ver de o que ano na a gente igreja. desenvolveu, né? Uhum, É. sim. Então, assim, é uma experiência pessoal nossa com Jesus, né? De olhar para trás e falar assim, como eu estava antes e como eu estou agora. O que eu conhecia antes, o que eu conheço agora, né? Uhum. E que bênção você poder perceber isso na sua vida, né? Eu acho que é uma Sim. coisa que a gente tem que sempre observar, né? Imagina a gente passar um ano, olhar para trás e falar assim, nossa, não aprendi nada, Não não fiz cresci, nada. não amadureci. É. Aí eu me lembrei muito disso. Eu acho que foi mais uma questão de ver as coisas que eu já vivi. Tipo, esse devocional me fez voltar muito nisso. Bênção. Legal, Tassinha. Obrigado, viu, por você ter participado com a gente aí. Imagina. Deus te abençoe. Amém. Mas olha só, você vai falar com a gente sobre qual tema? Carnais. Beleza. E qual que é o texto? 1 Coríntios 3:3. Beleza. Você pode ler pra gente? Posso. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Certo. E o que você aprendeu nessa devocional, nesse texto? Assim, a gente menospreza alguns pecados e supervaloriza outros. Sim. E não é assim. Tem pecados com consequências diferentes. Por exemplo, alguém que mata uma pessoa e alguém que mente para a mãe. A pessoa que matou vai, obviamente, presa e vai arcar com as consequências, assim como a outra. Só que a outra vai arrumar uma briga ou discussão com a mãe. Só que para Deus não tem um grau de intensidade para pecado. Porque pecado é a sua rebelião contra Deus. É quando você decide caminhar sozinho e ser o Deus da sua vida. E pecados são os atos que você comete quando está nesse estado. E eu também, muitas vezes, eu me rotulei pelos meus pecados por achar que o que eu fazia eu não era digna do amor de Deus, porque o que eu fiz foi errado, que não tinha perdão. Só que a partir do momento que você se arrepende, você já é perdoado, independente do que você fez. Só que a gente não pode continuar insistindo no mesmo erro. Tem que ter a consciência que a partir do momento que você se arrepende, você é perdoado, mas a partir do momento que você deixa esse peso para trás, você está cada vez mais perto de Cristo. Legal. Que bênção, Breno. Eu penso que é exatamente isso. Às vezes a gente fala assim, né? Nós somos todos iguais diante de Deus. E às vezes a gente confunde o que é isso. E eu acho que você explicou muito bem. Nós somos todos iguais diante de Deus porque todos nós pecamos. Independente do pecado, todos nós pecamos. Então, somos iguais. Não significa que a gente, então, vai viver de qualquer jeito. Porque, como você falou, apesar de todos nós pecarmos, nós temos que abandonar os nossos pecados, né? E essa é a grande diferença, né? O que diferencia a gente de todo mundo, porque todo mundo cai, todo mundo peca, só que o que diferencia a gente, cristão, do resto do mundo, é que a gente se arrepende e a gente tem o alívio de saber que a gente é perdoado a partir do momento que a gente faz isso. Legal. Que bênção. E uma coisa que você colocou aí, que é importante a gente também sempre lembrar, porque muitas vezes quem está dentro da igreja ou quem está fora, o erro acontece das duas partes. Acaba julgando o outro por um ou outro pecado, né? Então, assim, essa pessoa comete tal, tal e tal pecado, então ela não presta, né? E aí você colocou bem, a gente observar que todos os pecados são sérios, né? E a gente precisa abandonar. E no texto, né, que você leu, Paulo está falando a respeito de inveja e divisão, ou seja, intriga, né? Fofoca, coisas que estavam acontecendo na igreja lá em Corinto, né? E que são coisas que às vezes a gente despreza, como você falou, né? A gente diminui o valor, né? Eu não posso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas inveja, ciúmes, fofoca, isso eu posso fazer, isso não é tão pecado assim, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Brenda, é isso aí. Obrigado por ter participado com a gente.
Eu que agradeço pelo convite, Cheiro. Muito bom, viu? Deus te abençoe. Amém. Ô, mano, você vai falar pra gente sobre qual tema? É, idolatria, Idolatria. O 1 texto é... Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional, Beleza, mano. que inclusive está na devocional também. Sim, é a que a gente segue. Manda ver. Pois quando alguém diz, eu sou Paulo, e outro, eu sou Apolo, não estão, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O que que você pode compartilhar com a gente, cara, dessa devocional? Bom, basicamente, é, os membros da igreja de Corinto, eles estavam, de certa forma, idolatrando os servos, que era o Apolo e o Paulo. Porém, os dois servos, eles foram usados por Deus para a realização da sua obra. Um exemplo que a gente tem na Bíblia, que é o bezerro de ouro, que inclusive tem duas passagens sobre ele, mas uma que é a mais conhecida, que é a de Moisés, enquanto eles estavam, ele foi para o Monte Sinai, na questão dos mandamentos, o povo de Israel, eles conversaram com Arão e falaram para ele, Arão, vamos criar uma imagem, um bezerro para a gente adorá-lo, para a gente se prostrar diante do bezerro. E Deus depois castigou esse povo por causa disso. Sim, Mas olhando para os nossos dias, na questão de idolatria, por exemplo, durante domingo de manhã, às vezes no sábado à noite a gente foi dormir um pouco tarde, chega domingo de manhã a gente fala, nossa, eu não vou na igreja não, tô cansado, dormi tarde. Então, de certa forma, a gente está idolatrando a nossa preguiça. A gente está deixando de ter a comunhão com Deus por conta da nossa preguiça. sim. Idolatria, podemos dizer que é uma questão de valor. Você aplicar valor. Nós devemos valorizar a Deus, devemos adorar Ele, cantar hinos, cânticos, falar o seu nome. Mas quando a gente coloca algo acima da perspectiva de Deus, a gente, de certa forma, está idolatrando. Sim. É Tem muitos interessante exemplos. você falar isso, né? Porque às vezes a nossa compreensão de idolatria é muito limitada, né? Uhum, No Antigo Testamento a gente tem algumas coisas, né, relacionadas à escultura e, né, imagens e tal, mas numa compreensão geral da Bíblia a gente entende sempre a idolatria como algo que rouba o lugar, né, ou que rouba o lugar de Deus no trono do nosso uhum, coração, né? sim, Então, podem ser coisas lícitas ou ilícitas, né? Porque uhum, um amigo ou um namorado, uma namorada, né? Que são pessoas que Deus nos deu, pode estar uhum, ocupando o lugar dele, né? O dinheiro, né? O trabalho, tudo coisas que Deus mesmo nos deu, né? Coisas lícitas, mas que às uhum, vezes a gente destina todo o nosso tempo, a nossa atenção, a gente vive por aquilo, né? Então, quer dizer, as uhum, nossas escolhas é porque fulano mandou, né? O nosso humor é porque o dinheiro acabou. E aí a gente vai vendo que aquilo está realmente ocupando o trono do nosso coração, né? sim, sim. Ô, mano, é isso aí, cara. Obrigado por ter participado com a gente aí. Beleza. Deus te abençoe, mano. Valeu, viu? Amém. Você vai falar pra gente hoje sobre qual tema? Resultado.
Resultado, muito bem. E qual que é o texto? É 1 Coríntios 3, 6 ao 9. Tá, você pode ler pra gente então? Ó, Então vamos lá. eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Certo. Legal. O que que você aprendeu nesse texto, Sabrina? Eu aprendi que o que a gente faz para dar aquele resultado que a gente quer, tipo, uma coisa boa, não vai interferir entre a gente e Deus. Que o que a gente faz não vai interferir na nossa conexão com Deus. Se, tipo, eu fiz uma coisa muito errada, eu posso ir lá e pedir perdão para Deus, porque sei que Ele vai me perdoar. Coisas, tipo, eu errei muito feio, mas muito feio. Sei que Deus sempre vai estar do meu lado e Ele nunca vai sair. E ninguém pode me tirar dele, ninguém pode tirar ele de mim. Amém. Então, eu sei que Deus sempre vai estar comigo. Amém. É isso aí. A gente, você citou um exemplo, né, da questão do pecado e tal, e na devocional a gente pensou também pelo outro lado, né? Muitas vezes a gente se esforça em algum trabalho, por exemplo, é o nosso desejo que um amigo, alguém da nossa família conheça a Deus, conheça a palavra, tal. A gente se esforça, faz algumas coisas, compartilha uma palavra, né, tal. E a pessoa, mas nada acontece, né? E aí a gente falou também sobre isso, né? Que muitas vezes a gente se culpa porque as coisas não aconteceram, né? Mas aí o texto fala, né, que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, né? Mas quem efetua o crescimento, quem faz acontecer é Deus, né? A gente não pode se culpar por isso, né? Você vai falar sobre qual tema pra gente hoje? Alicerce. Beleza. E o texto é? 1 Coríntios 3, 10 e 11. Beleza. Você pode ler pra gente? Posso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Legal, mano. O que você pode compartilhar com a gente? Lá nos devocionais, a gente viu que dentro da igreja a gente pode achar pessoas totalmente diferentes, com sonhos diferentes, com dons diferentes, com atitudes diferentes e com opiniões diferentes, que é isso que entra dentro das perguntas. O que eu achei interessante de vir aqui falar sobre Alicerce? Porque a gente bota muito o que disseram pra gente como certo ou errado. A gente pensa assim, disseram que pra mim que isso é certo, disseram pra mim que isso é errado. A gente não pensa, não para pra ver se está escrito na Bíblia, se isso é o certo, se isso é errado. A Bíblia é a verdade. Porque, vou usar um exemplo que eu usei lá no grupo da UPA. Há 400 anos atrás, os portugueses diziam que era correto escravizar negros. Isso era o correto diante dos homens, o correto, para eles era um certo. Agora, se for olhar isso na palavra de Deus, a verdade, isso não é correto, porque somos todos iguais, não é certo você chegar e escravizar um. Não é certo você chegar e falar assim, não, eu estou certo. Por que você está certo? Porque eu digo que eu estou certo. Você fecha sua mente. As pessoas têm medo de evoluir, mas só que elas deviam ter medo de continuar no lugar, de abrir a mente, de não abrir a mente para outras opiniões. Sim. Legal. A gente
o texto fala sobre isso, né? Da gente ter como alicerce, né? Como fundamento, base, Jesus, né? Ele é a verdade, né? Ele é a verdade. E isso é uma coisa interessante que a gente comentou, né? Da gente não trazer outras coisas como base. A base é essa, a verdade é essa. Mas aí, eu não sei se você quer comentar também, a devocional comentava sobre a gente não colocar outra base no sentido de que não tem outra coisa que nos une além de Jesus. Por exemplo, Jesus é a verdade, nós estamos fundamentados nele, né? É isso que nos une, que nos faz caminhar na mesma direção. Não é, por exemplo, um time de futebol. Nós temos opiniões, temos gostos diferentes, né? E às vezes a gente fica brigando, né? Às vezes até mesmo dentro da igreja, por esses gostos diferentes, né? Que nós podemos ter, né? Ao invés de focar naquilo que a gente tem igual, que é o fundamento, que é a base, que é o alicerce, que é Jesus, né? Então, né, a gente podemos ser diferentes em opiniões, podemos ser diferentes em gostos, em dons, mas só que o caminho que a gente está seguindo, o caminho que a gente está tentando seguir é o mesmo. A gente está tentando se tornar cada vez mais parecidos a Jesus Cristo. Porém, a gente nunca chega, tipo, numa arena de futebol mesmo e acha as pessoas em comunhão. Uma ajudando a outra, uma ouvindo a outra. Não, você não acha, tipo, numa arena de futebol, você acha todo mundo gritando, um xingando o outro. E por que isso? Porque são times diferentes, são lados opostos diferentes e um não gosta do outro. Então, tipo, é essa rivalidade que a gente não pode permitir, porque é o certo pra gente, mas não é certo pra Deus. E se não é certo pra Deus, não é verdade. Sim, exatamente. Romano, aproveitando, né? Eu acho que uma coisa assim, muito... um exemplo que a gente poderia pensar, que está muito próximo de nós, é a questão da política, né? A gente tem opiniões diversas, inclusive dentro da igreja. Cada um tem direito de ter a sua opinião, né? E muitas vezes, quando a gente coloca uma opinião política, um partido político como alicerce, né? Ou seja, não, isso é a verdade, né? Aí você começa a ter, como você falou, a igreja começa a se tornar uma arena, né? Porque não, o que nos mantém unido aqui é Jesus. Essas outras coisas nós podemos pensar diferente, né? Sim, a gente tipo, divide muita ideia. Tipo, quando uma pessoa, por exemplo, dando um exemplo, se eu sou de um partido político e eu tô conversando com uma pessoa que é de outro partido, quando eu falar, eu votaria em tal pessoa, na hora a pessoa olha e fala, por quê? Tipo, como se fosse um pecado, como se fosse um negócio absurdo. Você olha, a pessoa olha assustada, você fala, como que você votaria num cara desses? Como se eu me tornasse uma pessoa ruim, sendo que no fundo é o que me ensinaram que é certo, mas a gente sempre deve olhar o que para Jesus é o certo. A gente sempre deve consultar a Bíblia. Na dúvida, a gente tem que se perguntar: Jesus faria isso? Sim, exatamente. E a gente vê, né, que às vezes brigas, né, entre familiares porque não consegue se respeitar as opiniões diversas, né? E às vezes na igreja a mesma coisa, né? Ao invés de a gente focar naquilo que em quem é o nosso alicerce, a gente fica focando em outras coisas. Mas é isso aí, mano. Obrigado por ter participado com a gente aí mais uma vez. Você vai falar pra gente hoje sobre... O tema é coração. Beleza. E o texto? Pode ler aqui? Pode ler. Qual que é o texto? 1 Coríntios? Primeira... Beleza. Mano, deu uma travada aqui, mas eu acho que voltou. Beleza, voltou. Voltou, né? Então, beleza. Você lê o texto pra gente? Leio. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3, 12 ou 15. Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente aí? Eu separei alguns pontos do que eu li, e o primeiro ponto
com qual material que a gente está construindo sobre o alicerce. Se a gente está trabalhando, fazendo a obra de Deus através do amor, através da fé, se a gente está realmente fazendo como Jesus pediu para a gente fazer, como uma ordenança, né? Sim. E às vezes eu percebi por mim, né? Que às vezes eu acabava esquecendo do que da minha motivação, que é Deus, que é Jesus. E às vezes eu acabo caindo tanto no automático, mas tanto no automático, que eu nem lembrava por que eu estava fazendo, eu acabava fazendo por fazer mesmo, e com a motivação errada. Certo. Eu separei um outro segundo ponto, qual que é a motivação, que eu já falei um pouco aqui, né? E 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então, o que eu percebi é que Deus deve ser a nossa motivação, como eu já falei, e que a gente deve refletir se no trabalho, na escola, se o que a gente está fazendo em casa agora, né, está sendo pela motivação correta, está sendo realmente com sinceridade no coração, humildemente, e sem querer se mostrar para os outros, sem querer mostrar serviço, mas realmente fazendo o que você foi chamado para fazer. Legal, mano. Que benção. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos sempre estar vigiando, né? Porque, principalmente quando a gente se envolve com a igreja, né, e com os trabalhos na igreja, a gente corre muito esse risco, né? Porque é o que você falou, as coisas começam a ir no automático, a gente vai fazendo, e por que que a gente está fazendo, né? A gente faz porque é legal, a gente faz porque o outro faz, mas a gente faz para quem, né? Por quê, né? E muitas vezes, quando a motivação é errada, o trabalho ele dura muito pouco tempo, né? Porque a gente faz porque tem alguém que a gente gosta fazendo, a gente faz porque é bonito aos olhos dos outros, mas quando as coisas mudam e aquela pessoa que fazia com a gente não faz mais, ou aos olhos das outras pessoas já não é mais bonito, a gente sai fora, porque a motivação estava errada, né? Realmente. E eu fiz uma outra análise, né? Como você já comentou. Por que que a gente está indo na igreja? Por que que a gente está orando? Por que que a gente está lendo a Bíblia? Você já falou, né? Se é por amizade, se deixa eu ver aqui. Se você está realmente fazendo em amor, se você está seguindo os mandamentos e tudo mais. Para evitar de cair no automático. Sim. É importante sempre estar pensando nisso todos os dias. Sim. Lembrando por que que você acordou, por que que você está fazendo as coisas. Jesus, ele fala, né? O texto está lá em Mateus capítulo 7, que no último dia as pessoas, assim como esse texto fala, né, do dia, né, do último dia, que vai trazer à luz, né, as nossas obras, né, ou seja, qual é a motivação delas. Jesus fala também, né, em Mateus capítulo 7, que no último dia muitos vão dizer, né, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, aquilo outro. E ele vai dizer, olha, eu nunca conheci, vocês fizeram no meu nome, mas vocês não fizeram para mim, né? Vocês usaram o meu nome, mas não fizeram para mim, né? Vocês fizeram em nome de uma religião, em nome de seja o que for, mas vocês não fizeram para mim. O coração de vocês nunca foram meus, né? Então é exatamente isso, a gente parar e observar, né? Por que é que eu tenho feito isso? Independente se as coisas são dentro da igreja, né? A gente vê muita obra social sendo feita, né? Por exemplo, agora a gente está numa época onde algumas pessoas têm passado necessidades, né? E é preciso que aqueles que têm disponibilidade, seja de tempo, seja de recurso, que as pessoas façam e ajudem o próximo, né? Agora, por que é que eu faço? Né? Qual é a motivação, né? Realmente. E o único que vai saber se a gente está fazendo pelo motivo certo vai ser Deus, né? Porque não tem Exatamente. como a gente ler o outro, realmente conhecer o interior. Exatamente. É isso, mano. Não, e é interessante isso porque assim, né? Quando a gente faz, né, para ganhar aplauso de alguém, né? A Bíblia vai dizer assim, olha, então você já recebeu o que você queria, né? Agora, quando a gente faz e faz com a motivação certa, ainda que em secreto, né?
como o próprio Jesus nos aconselha às vezes a ajudar alguém em secreto, a Bíblia fala assim, olha, então em secreto o teu pai te recompensará, né? Então, se a nossa motivação está em Deus, a nossa recompensa vem dele mesmo, né? É. Ô, mano, é isso aí, cara. Obrigado por ter participado com a gente. Nós Por vamos nada, mano. encerrar. Vamos orar e agradecer a todo mundo que participou com a gente aí, nesses 40 minutos, 45 minutos que a gente ficou junto. Aproveitar para te convidar, você que ainda não tem acompanhado as nossas devocionais, todo dia de manhã, nas redes sociais da UPA, a gente tem postado mais um estudo, mais uma devocional, né, de 1 Coríntios. Você pode acompanhar com a gente lá, tanto no Instagram da UPA, quanto também no nosso Facebook. Beleza, Samu? Então nós vamos orar, aproveitar que você está comigo aí. A gente vai orar antes de encerrar, agradecendo, Beleza. pedindo a Deus que continue nos abençoando, nos dando força, ânimo para continuar fazendo as devocionais, para a gente poder continuar aprendendo. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite aqui, obrigado por essa galera que participou, comentou, deu a sua contribuição. Obrigado por cada um que esteve conectado com a gente aqui durante esses quase uma hora, por aquilo que a gente aprendeu com cada um dos adolescentes. Obrigado, Deus. Continua nos abençoando, continua nos ensinando através da Tua palavra e continua nos dando a alegria de dividir a Tua palavra com outras pessoas. Continua abençoando a nossa galera aqui da UPA, abençoando outros grupos de jovens, de adolescentes que também nessa quarentena têm feito os seus estudos, também têm feito, se reunido online. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que em breve a gente possa estar novamente junto, abraçando, como a gente sempre fez e gosta de fazer, Deus. Obrigado por esse tempo aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Samuca. Valeu, mano. Deus abençoe você aí, viu? Obrigado Falou, aí. mano. Falou. Até mais.